Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como configurar o Advanced Scene Switcher aqui no OBS Studio para que ele troque de cena automática de acordo com o áudio que ele detecta. Isso significa que se eu falar em outro microfone, ele vai trocar de cena automática desse jeito aqui. E assim que eu falo aqui no microfone, ele já corta a cena aqui pra mim da câmera que tá me filmando, tudo isso de uma forma automática, sem nenhum operador. Se você quer saber como fazer, fica até o final do vídeo e não se esqueça de deixar o like para apoiar aqui o canal. Se você não se inscreveu, se inscreva, ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos que eu vou lançar e vamos nessa. Pessoal, o plugin que vai fazer esse trabalho é o Advanced Scene Switcher, que eu já usei em outro vídeo aqui no canal, em outra situação, mostrando um outro recurso que ele também tem. Então se você já instalou, dá para usar ele. Se você não instalou ainda, é só clicar no link que eu vou deixar aqui na descrição para baixar esse plugin. Se você ainda tem dificuldades para baixar e instalar plugins no OBS, tem vídeo passando no card aqui que eu já expliquei como fazer isso. Deixa eu abrir aqui meu OBS. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, esse é o canal HP Multimídia, prazer, meu nome é Fábio e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como a gente configurar aqui esse plugin para que ele troque de cena automática pelo microfone. Se você instalou corretamente, ele vai aparecer aqui na aba Ferramentas e vai estar aqui em cima, olha só, Advanced Scene Switcher. Antes de abrir, deixa eu mostrar qual que é o cenário que eu estou trabalhando aqui, tá? Bem simples, você pode ver aqui na programação, eu tenho aqui a câmera 1, que é essa câmera que você está me vendo, e também tenho o microfone Fifine 768, que é esse microfone que está aqui na minha frente. Aqui do meu lado esquerdo eu tenho uma outra câmera, que no caso aqui é a câmera PTZ, que ela está me filmando lá de longe. Deixa eu puxar mais próximo aqui. Tenho esse outro microfone também da Fifine, que eu vou estar usando linkado aqui com a cena dessa câmera PTZ. Bom, pessoal, basicamente é fazer com que quando eu falo no outro microfone, ele troque para outra cena. Para isso, a gente vai abrir aqui o Scene Switcher. Olha só, quando ele abre aqui, se você está abrindo pela primeira vez, talvez apareça uma mensagem ali para você dar suporte para eles através dos fóruns, só dá ok, tranquilo. Aqui na página principal, a gente vai ver aqui que ele está marcando, está piscando aqui inativo. Sim, você vai precisar startar, né, iniciar esse plugin para que ele funcione, mas antes a gente vai configurar. Tem duas maneiras para a gente fazer isso. Na verdade eu vou explicar só aquela que funciona, tá? Mas é bom a gente falar que existem duas. No caso tem a aba aqui, áudio, onde você pode definir que o programa vai fazer troca de cena através de fontes de áudio. Mas eu testei aqui essa função e não funcionou muito bem, tá? A função que realmente funcionou direitinho está na aba macro. Então nós vamos criar alguns macros para que ele execute algumas ações. Eu tô tentando tirar a janela de frente do meu rosto, cara, mas ela é muito grande. Bom, vou centralizar a janela aqui para ficar mais fácil o entendimento de vocês, tá? Macro basicamente é um conjunto de instruções onde a gente cria regras e assim que a gente aciona essa macro, ela vai cumprir essas regras. Então nós vamos criar duas macros. Para começar, pode ver que tá piscando em verdinho aqui, ó. Eu vou clicar, vou dar o nome de microfone 1. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Vou fazer a configuração dessa macro primeiro e depois eu só vou duplicar e fazer algumas alterações. Então, basicamente funciona assim. Primeiro, você tem que criar as condições dessa macro e aqui embaixo nós vamos criar as ações. Ou seja, de acordo com a condição que eu descrever aqui, ele vai executar algumas ações. E a gente pode colocar o que quiser, mas vamos focar aqui no tema desse vídeo. Primeiro a gente vai estar criando as condições, então vou clicar aqui em mais. E a opção que eu quero que ele mude aqui nas condições é o áudio, certo? Então ele vai ter que monitorar o áudio do microfone. Então nós vamos deixar definido aqui, se o áudio, aí aqui embaixo nós vamos escolher o volume de saída. Nesse outro campo eu vou escolher qual microfone, tá? Que essa condição vai funcionar. No caso é o Fifine 678 que está na minha frente. Então, resumindo o que eu fiz aqui, if seria se o áudio, de acordo com o volume de saída do microfone 678, estiver acima, tá? Above seria acima de tantos por cento. Olha só a condição, a gente vai definindo etapa por etapa, só recapitulando. Se o áudio, de acordo com o volume de saída do microfone Fifine 678, estiver acima de, aí eu vou vir aqui e aumentar, eu vou configurar ele para 80%, então somente quando ele detectar que o microfone estiver acima de 80%, ele vai dar o comando para executar a ação que a gente vai configurar aqui embaixo. Então fiz essa configuração aqui em cima, vou vir aqui no mais embaixo e configurar a minha ação. O que eu quero que aconteça quando essa condição aqui estiver funcionando?
então eu quero que ele troque cena. Você pode ver que dá para fazer um monte de coisa, mas vamos focar aqui no nosso vídeo. Eu quero que ele troque de cena, que seria o Switch Scene. Aqui eu vou estar escolhendo qual cena que eu quero que ele troque, então eu quero que ele troque para a câmera número 1, que é a câmera do meu microfone. E o legal é que dá pra gente selecionar também qual transição ele vai fazer esse corte de câmera. Então, usando qual transição de cena. Eu quero que faça um corte seco, digamos que é um podcast, né? A gente faz um corte seco. E também tem a opção da gente colocar em quantos segundos, ou seja, ele vai esperar quantos segundos para fazer esse corte. Então, se eu determinei aqui em cima 80% do volume, eu teria que falar, por exemplo, por 2 segundos acima de 80% do volume, para que ele obedeça o comando aqui e faça o corte da cena. Mas eu não quero, eu quero que assim que ele atingir 80%, ele já corta na hora. É só isso, pessoal, já está pronto aqui o nosso macro para o microfone número 1 e vou fazer agora também para o microfone número 2. Vou clicar com o botão direito em cima, criar uma cópia. Alterei o nome aqui para microfone 2 e aqui no microfone 2 a gente só vai alterar o tipo do microfone e também qual cena que ele vai trocar. No caso aqui eu vou trocar para o microfone 2, que seria o Fifine 669. Também eu quero que assim que ele passe de 80% ele troque a cena, só que aqui a gente tem que mudar, né? 669 ele vai trocar para a câmera 2 e o resto da configuração, ó, exatamente igual. Então nós já temos aqui os dois macros funcionando. Só para a gente fazer um teste, tá, pessoal? Vou vir aqui na aba Geral e vou iniciar o nosso plugin. Olha só, já iniciei aqui. Como os dois microfones estão próximos um do outro, pode ser que eles estão captando quase que o mesmo volume. Então, se eu falar um pouco mais alto, ele vai querer trocar para outra cena lá. Eu não estou clicando em nada, olha só. Eu vou dar um tapinha no microfone aqui, ó. E eu falando próximo aqui desse microfone, assim que eu falo, ele já troca. Basicamente ele trabalha dessa maneira e eu já aconselho a vocês, se você tem aí vários microfones no ambiente, lembrando que o microfone ele não vai captar só a sua voz, ele vai captar todo o som ambiente. Então se uma pessoa estiver longe e ela deixar alguma coisa cair no chão, ela bater na mesa, ou se tiver aqueles ruídos mecânicos quando você pega no microfone, no braço aqui articulado do microfone, tudo isso pode interferir ali na troca de cena, porque o plugin ele está monitorando o volume daquele microfone. Ele não sabe identificar quando é um ser humano ou quando é um outro barulho falando. Olha só já está falando aqui, ele já trocou sozinho. E aproveitando que ele fez isso, pessoal, já vou mostrar. Vocês podem ver que na interface aqui eu mutei o microfone e mesmo assim ele fez a troca de cena. Até porque a condição daquela macro não é para ele ver se o microfone está mutado ou não, é para ele ver o nível do volume. E como agora nessa atualização do OBS a gente tem o nível do volume sendo mostrado ali em cinza, significa que o plugin continua monitorando mesmo você fechando aqui, mas deixando mutado. Lembrando, pessoal, que se você tiver mais microfones e mais câmeras também, mais enquadramentos, basta você ir criando mais macros de acordo com a quantidade que você tem aí na sua programação. Bom, eu vou dar um pause aqui, então eu vou dar um stop aqui no plugin, pessoal, para não ficar trocando de cena aqui enquanto eu estou conversando com vocês. Mas tem algumas configurações muito importantes que eu gostaria de passar. Quando eu configurei a macro ali em 80% para monitorar o nível do volume, significa que eu já fiz os testes aqui de acordo com o ambiente que eu estou usando. Pode ser que no teu ambiente, se você fala mais longe ou mais próximo do microfone, você vai precisar achar o equilíbrio ali para que o plugin faça a troca de cenas da maneira correta. Significa que quanto mais próximo eu falo do microfone, mais pressão sonora eu tenho. Quanto mais longe, mais ruído ambiente o microfone pega. Então é por isso que é importante você fazer essa configuração antes para descobrir qual que é o nível ali que o macro vai estar monitorando. Agora que você chegou até aqui, eu quero passar mais uma configuração também bem legal de áudio que dá pra gente tentar contornar esses ruídos de ambiente. Para isso eu vou precisar aqui me ouvir para ver como é que tá ficando o resultado, para saber também como é que está chegando aí o resultado para vocês. Eu vou estar configurando aqui um microfone por vez para ficar mais fácil do entendimento. Então, para isso, vou configurar primeiro esse que está aqui na minha frente, clicar aqui na engrenagem, vou vir em filtros e aqui em filtros vou clicar em mais e a gente vai usar o recurso de expansor. Pode dar o nome que você quiser, não tem problema. Deixa eu trazer a janelinha para cá para ficar fácil o entendimento. E eu vou estar configurando da seguinte maneira, tá? Ele funciona quase como um compressor, mas na verdade ele vai estar fazendo a função inversa. É como se fosse um gate. Quem já trabalha com áudio sabe como um gate funciona, o próprio nome diz, é um portão. Ele fecha o áudio e quando ele detecta qualquer barulho no microfone, ele abre e deixa o áudio passar. Mas o expansor ele faz essa tarefa, só que não de uma maneira tão rígida, digamos assim. Você consegue colocar algumas configurações para que ele fique mais suave, mais maleável. Pode parecer assim em termos bem leigos que eu estou dizendo aqui, mas na prática você vai entender melhor.
Por exemplo, a razão que eu vou deixar aqui, eu vou deixar em 3:1. Essas configurações também, pessoal, eu fui testando, tá, aqui no microfone, usando aqui o meu retorno para saber se a voz ela não tá cortando tanto. Então, para isso, eu vou estar habilitando agora o áudio desse microfone aqui através da monitoração do plugin, para que vocês vejam o resultado, tá? Então, esse áudio que vocês estão ouvindo é o resultado aqui do expansor. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no ataque, eu vou deixar no mínimo, porque eu quero que esse plugin já funcione assim que ele detecte o áudio. Olha só, quando eu deixo o ataque no valor mais alto, você pode ver que ele demora para agir e pode ser que, dependendo do jeito que você fala, ele vai cortando o início das frases. E fica ruim da gente ouvir desse jeito, né? Fala a verdade. Vou deixar com o ataque aqui bem baixo. Aumentar um pouquinho a liberação para ficar mais suave. Ou seja, assim que ele deixou o áudio passar, que ele não feche novamente de uma maneira tão rápida. E aqui no controle de limiar, que a gente conhece como threshold lá no compressor, é que a gente vai definir a partir de que nível ele vai começar a atuar. Então eu vou aumentar aqui para vocês verem, olha só. Quando eu ergo bastante, ele está cortando bastante, porque na verdade ele está guardando sons acima de menos 15 dB. Então olha só, se eu falo perto do microfone dá certo. Agora se eu baixo um pouquinho aqui, significa que sons acima de menos 31 dB ele vai deixar passar. Então essa é a configuração que eu achei aqui no meu ambiente, para que o áudio que eu estou falando não fique tão estranho. Então é legal você fazer essa monitoração para ver se as frases não estão sendo cortadas, tanto no início quanto no meio, porque às vezes a pessoa tem essa dinâmica de começar falando alto, aí ela começa a falar mais baixo, e pode ser que o plugin comece a cortar. Fica ruim da gente ficar ouvindo um áudio assim, na verdade. Eu vou estar fazendo essa mesma configuração também no outro microfone. Eu trouxe ele mais perto aqui para ficar fácil de eu fazer aqui os controles. Vou clicar aqui na engrenagem, filtros, clicar em mais, vou vir no expansor, habilitar e fazer a mesma configuração. E olha só, esse é o áudio que a gente tem. Quando eu paro de falar, deixa eu trazer a janela para cá. Quando eu paro de falar, você pode perceber que o som ambiente ele diminui pra caramba. Então é sempre interessante, pessoal, a gente ter essa configuração, porque se os microfones estiverem muito próximos, um pode pegar o áudio do outro e fazer com que troque a cena sem que você queira. Fácil, né, pessoal? Fala sério. Só algumas ressalvas aqui. É claro que esse sistema ele não substitui um operador. Se você tem uma pessoa ali no computador fazendo as trocas de cena, o corte das cenas, ou mesmo ali num switcher como uma ATEM Mini fazendo a troca das cenas, é menos chance de você ter problemas com os cortes. Lembrando que esse macro ele vai estar monitorando o volume dos microfones. Então se alguma pessoa de repente fizer qualquer barulho que não seja uma fala, e esse barulho atingir o nível que você estipulou ali, ele vai trocar a cena. Por isso que é importante fazer todas essas regulagens, esses testes que eu mostrei para vocês antecipadamente e encontrar a melhor regulagem aí para sua necessidade. Se você curtiu esse vídeo, pessoal, deixa o like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Até lá!